Olá pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre São Vicente de Paulo. E hoje eu vou me basear num texto que está publicado no meu blog, nós vamos colocar o endereço aqui para você, chamado São Vicente de Paulo e a Formação do Clero. Esse é um lado um pouco mais desconhecido de São Vicente de Paulo. Nós sempre o associamos como o santo da pobreza, né? Ele é representado aí puxando um menininho aqui, segurando o outro, e isso é muito bonito, eu gosto muito dessa forma de representá-lo, mas nós vamos olhar um outro aspecto dele, que é a preocupação com a situação do clero. Essa preocupação não era só de São Vicente de Paulo, era uma preocupação da igreja, mas muito mais dele. A igreja estava demorando para colocar em prática, por razões perfeitamente justificáveis, por exemplo, a revolução, as divisões internas, os problemas religiosos, os fanatismos, que tudo isso estava fazendo parte daquele caldeirão cultural da França, no tempo de São Vicente de Paulo. Então a igreja estava demorando para colocar em prática as decisões do Concílio de Trento. O Concílio de Trento aconteceu em 1545 a 1563, no que diz respeito à formação do clero. Alguns chegaram a tentar montar casa de formação, como São Carlos Borromeu na Itália, e um ou outro bispo tentou fazer isso com dificuldade. Elas, desde tempos mais antigos, estavam com muita dificuldade de implementar uma formação. E depois a própria situação de perseguição da igreja na França, igrejas abandonadas, padres que não tinham nenhuma vocação para o sacerdócio. Alguns buscavam o sacerdócio apenas para fazer carreira, para subir na vida. Não sabiam, os padres da zona rural, por exemplo, mal celebrava a missa, cada um celebrava de um jeito. Então era uma situação de fato caótica. Tem um relato aqui, a citação dele está lá no meu blog, para você acompanhar, sobre a realidade da igreja. Então aqui eu vou ler do jeito que está lá no blog. As igrejas que tinham escapado do furor dos huguenotes eram os protestantes daquela época, né? Grupos protestantes. Diz o biógrafo Padre Bordoise, principalmente as igrejas rurais, estavam cobertas de palha, arruinadas, sem livros, sem paramentos, sem sacrário. As hóstias eram conservadas em cibórios, em âmbulas de cobre sem tampa, de modo que ficavam cobertas de vermes e eram comidas pelos ratos. Então isso aqui dá um retrato de abandono da igreja, sobretudo em algumas regiões. Havia padres estudados? Havia. Estudados, mas sem piedade. Competente nos estudos, mas sem nenhuma piedade. Então, como é que fez? Como que São Vicente fez com tudo aquilo? Com o apoio do bispo, ele começou a organizar um trabalho de retiros espirituais. Podia ser até coisa pouca no início, mas o candidato que quisesse ser padre, primeiro eu tinha que participar de um retiro espiritual de uns 15 dias ou mais. E São Vicente mesmo era um dos pregadores desse retiro e contava também com padres muito competentes para fazer isso, das universidades daquele tempo. Isso foi uma experiência que deu muito certo. Dá o mínimo de formação na área de moral, de doutrina, para a liturgia, para os padres daquele tempo. Depois, como isso aí deu muito certo, todas as dioceses adotaram, me refiro da França,
adotaram esse jeito do retiro, né? E em 1631, o arcebispo de Paris publicou uma portaria mandando que todos os clérigos que quisessem receber ordens sacras se apresentassem 15 dias antes para serem instruídos e examinados gratuitamente sobre as obrigações e funções dessas ordens. Então vejam bem, aquilo que começou pequeno cresceu, foram os retiros espirituais. Com o tempo também, esses retiros espirituais se espalharam para os leigos. E deixou de ser apenas um para ser 3 por ano. E o trabalho foi crescendo, e São Vicente de Paulo tinha essa virtude, porque ele era um homem profundamente organizador. Ele sabia organizar as coisas. Depois, com o passar do tempo, viu que esses retiros ainda eram poucos. Então, São Vicente organizou um trabalho chamado Conferência de Terça-feira. Todas as terças-feiras, na parte da tarde, reunia-se um grupo de ou sacerdotes ou candidatos ao sacerdócio para refletir sobre alguns temas. Essa reunião sempre começava com uma invocação ao Espírito Santo, depois retomava a pauta da reunião anterior, dava a palavra a todos. São Vicente de Paulo discorria ou explicava um trecho da Sagrada Escritura e depois terminava a reunião das terças-feiras. A criação dos seminários, ela foi um terceiro passo. Ela vai aparecer mais ou menos em 1642. Outros sacerdotes, outros bispos já haviam tentado formar seminário. Qual foi a diferença de São Vicente? Por que com São Vicente deu certo? São Vicente separou os estudantes, os candidatos. Aqueles que iam estudar humanidades ficavam numa casa. Os teólogos em outra casa. E esse modelo de formação deu tão certo que ele dura até hoje. Nós chamamos de seminário maior e seminário menor. Aqui mesmo em Minas Gerais, nós tivemos a presença dos padres lazaristas, padres da congregação fundada por São Vicente de Paulo, que tinham como objetivo a formação do clero. No Colégio do Caraça, e nós vamos mostrar aí algumas imagens do Caraça, que é aqui em Minas Gerais, ali perto de Barão de Cocais, foi um colégio de formação de padres dentro desse espírito vicentino. Então nós quisemos mostrar para você hoje um pouco desse outro lado de São Vicente de Paulo. Ele não é apenas o santo da pobreza, mas é o santo que preocupou muito com a formação dos sacerdotes e deu uma grande contribuição à igreja do seu tempo nesse sentido. Vamos pedir a ele hoje que nos ajude também nesse aspecto. É muito difícil formar o padre. Primeiro é a pergunta clássica: formar qual perfil de padre? Para qual necessidade da igreja? O que a igreja quer? Que modelo de padre a igreja quer ou precisa para o nosso tempo? Então que São Vicente de Paulo abençoe aos nossos formadores, aqueles que trabalham com a formação, com os seminários, os nossos seminaristas e a nossa igreja, sempre preocupada com a formação dos padres. Um grande abraço para você, fique com Deus. Señor, dale a mi canción la fuerza viva de la gracia, para que el celo llene